Bom dia. Hoje iremos falar sobre os números irracionais. E o que seriam esses números irracionais? Vamos fazer um breve estudo aqui e tentar compreender o que seriam esses números. Um número irracional é um número que ele é representado na reta, na reta numérica, ou também reta real. Ele é o número que ele não é racional. Na realidade, o número irracional é aquele número onde a sua representação decimal ela é infinita e não periódica. Portanto, o número irracional é aquele número onde a sua representação decimal é infinita e não periódica. O número irracional é um número que não é racional. Ele não pode ser descrito em forma de uma razão. Agora, a gente vai ver alguns exemplos aqui para poder localizar esses números irracionais na reta numérica e, assim, observar que essa parte decimal, essa representação, ela é, como eu disse anteriormente, infinita e não periódica, que ela não se repete. Vamos começar pelo ponto A. O ponto A, ele é um ponto que ele é igual a 0,100010001 e assim por diante. A gente observa que entre os números 1, o zero ele está aumentando sua quantidade. Entre o primeiro e o segundo número 1, tem 2 zeros, depois 3, depois 4, e assim infinitamente. Não é uma repetição, não é periódico essa repetição. Não há uma repetição, na verdade. E isso ocorre também com outro exemplo, que é o ponto B, que o ponto B é igual a 1,112131415 e infinitos números que a gente deduz que possa ser 16, 17, 18, mas pode ser qualquer outro número, porque o que a gente sabe é que não há uma repetição. No caso, o ponto C é menos 1,23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. E, por último, o ponto D, que é igual a 3,80800800080008, é o mesmo exemplo do ponto A, que a gente observa aqui, né, que não há um padrão que se repete. São números infinitamente diferentes. Não há uma repetição. E a gente localizando esses pontos na reta numérica, o ponto A, como ele é igual a 0,1, ele vai ficar entre o número 0 e 1, porque ele é 0,1. O ponto B vai ficar entre 1 e 2, porque o B é igual a 1,1. O ponto C vai ficar entre o menos 1 e o menos 2. O menos 2 não aparece na reta, mas a gente, observando a reta, a unidade, a reta foi definida em unidades, então 0, 1, 2, 3, 4, e os negativos, 0, menos 1, então o próximo vai ser o menos 2. Então a gente sabe que o ponto C é menos 1,2, então ele está menos 1, entre o menos 1 e o menos 2. E por último, o D, que é 3,8, ele está entre o 3 e o 4, ou então ele está entre π e 4. Por quê? Porque π é 3,14. E π também é um número racional. Então, se é 3,8 e π é 3,14, o ponto D está entre π e 4. E para finalizar, a gente fazendo um resumo do que a gente conseguiu observar aqui, é que todo número irracional ele é representado por infinitos números sem repetição.
ou seja, sua representação decimal ela é infinita e não periódica. E assim a gente encerra essa parte sobre os números irracionais.